Shalom, graça e paz, como estão todos? Gente, fiquei tão triste. Acabei de fazer uma live ao vivo falando sobre minha meditação hoje, na palavra do Senhor. Eu não sei o que aconteceu. Depois, quando eu já estava quase perto de me despedir, fechou tudo, apagou tudo. E aí eu disse, fiquei triste, né? Fiquei pensando, mas Senhor, depois de tudo que eu falei, Senhor, crendo, orientada por ti, né, pelo teu Espírito. Mas só que a palavra que eu li, sabe o que é que diz? Seja forte e corajoso, não tenha medo. Então, assim, é como se o Senhor dissesse para mim, eu não falei para você não ter medo, para você ser corajosa? Então, refaça. Fale da minha palavra novamente. Não desista daquilo que eu coloquei no seu coração. Amém? Eu não vou desistir, não. Eu vou falar novamente a palavra do Senhor, amém? Então, gente, eu comecei a ler Josué hoje, né? Meditei nesse livro de Josué e eu parei aqui nesse primeiro capítulo. Eu li do versículo 1 ao versículo 9, onde é que Deus ele separa Josué, né? Seu servo, para assumir o comando do povo de Israel, assumir a posição ali de Moisés. Moisés, todos sabem, a maioria das pessoas conhece a história de Moisés, que foi um homem que Deus chamou para liderar o seu povo ali, tirando o povo do Egito, né? Tirando o povo da escravidão, daquela terra ali onde o povo era escravo, onde o povo sofria por mais de 400 anos. E Deus ouviu o clamor daquele povo, se compadeceu daquele povo, até porque Deus tinha promessa para aquele povo. E tirou aquele povo dali através do comando de Moisés, né? E chega o momento de Moisés ter que partir desse mundo. Moisés já estava bastante velho. E Deus coloca então o seu ajudante, chamado Josué, um homem que obedecia às ordens de Moisés e que era participante do que Deus já havia feito através da vida de Moisés no meio do seu povo. Amém? E aí, Deus deixa para Josué algumas palavras de encorajamento, porque verdadeiramente ele deve ter tido muito medo de chamado de Deus. Por quê? Porque Josué conhecia o povo. Josué acompanhou muitas das murmurações e das reclamações do povo de Israel. Muitos que se levantavam contra Moisés, o servo escolhido de Deus. Então, Josué sabia que liderar os israelitas não era uma tarefa fácil, né? Não era uma tarefa que alguém quisesse ou desejasse fazer. Mas quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. E quem é que pode dizer não para Deus, gente? Né? Quem conhece Deus de fato e confia nele, jamais vai se negar em fazer uma obra que ele colocar em suas mãos, porque ele sabe que ele estará sob o comando de Deus, sobre a direção de Deus, e que toda força, todo direcionamento virá a tempo, segundo a vontade do Senhor, não é? Porque a obra de Deus a gente não faz como a gente quer, não é da nossa maneira, é como Deus ordena. Josué tinha acompanhado como Moisés ele se portava diante do Senhor. Tudo que Moisés ia fazer em relação ao povo, Moisés primeiro orava, Moisés primeiro pediu o direcionamento de Deus, e Deus falava com Moisés, cara a cara, não é? Então Josué ali disse, poxa, agora eu vou tentar fazer o que Moisés ele fazia, né? Buscando a Deus, temendo a Deus, buscando o direcionamento de Deus em tudo que eu fizer para coordenar o seu povo. E aí todo o capítulo vai falar sobre essa escolha de Deus e sobre o encorajamento de Deus. Deus fica o tempo todo encorajando Josué, dizendo para ele ser forte, para ele ser corajoso, para ele não temer, que ele não precisava de ter medo, porque Deus era com ele para lhe dar vitória. E uma das coisas que Deus chamou a atenção de Josué, que eu creio que Josué já fazia, talvez não com tanta intensidade, não com tanta responsabilidade de líder, porque até então ele não liderava o povo, era que ele se apegasse à lei, que ele estudasse a lei para poder passar essa lei para o povo, e que, acima de tudo, ele também obedecesse essa lei, né? Ele experienciasse essa lei e ele passasse para o povo aquilo que Deus havia deixado para orientar o seu povo. Ele diz aqui no capítulo 8,
Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então vamos analisar esse versículo 8, Deus falando para Josué. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Sabe, o Senhor está dizendo, Josué, você vai ter que ter um comprometimento com essa lei. E você não vai falar só em datas especiais sobre essa lei. Você não vai falar só quando você acha que está no momento de falar. Você tem que falar sempre dessa lei para o meu povo. Você tem que estar lembrando ao meu povo quem eu sou para eles, né? Que eu sou Deus, que eu estou com eles, que eu tenho todo o poder. Fale sempre da lei, tudo que eu deixei ordenado para que eles cumprissem, para que eu possa estar no meio deles, para que eu possa ser o valente deles, o provedor deles. Mas sabe, Josué, não só fale todos os dias da lei, sempre dessa lei. Estude esse livro dia e noite para viver de acordo com tudo que está escrito nele, porque Deus estava querendo mais comprometimento de Josué, porque a partir daquele momento ele seria mais exigido por Deus. E é aquela coisa, sabe? Quanto mais Deus ele nos dá de responsabilidade, mais ele vai exigir da gente. Então ele disse, olha Josué, você vai ter que conhecer esse livro de trás para frente, de frente para trás. Por quê? Porque você vai precisar aplicar ele no momento necessário. Porque ia chegar situações para Josué que ele ia ter que ter conhecimento da palavra para poder direcionar o povo de Deus. Então, ele precisava realmente estudar as escrituras, ele precisava realmente viver essas escrituras, porque o povo precisava ver o exemplo nele, porque agora o povo estava olhando para ele, porque Deus falava com ele e ele falava com o povo, assim como Deus fazia com Moisés. Então, ele precisava conhecer essa palavra até para chamar a atenção do povo, até para direcionar o povo em alguma coisa que o povo estivesse fazendo errado. Ele teria que ter conhecimento da palavra para poder falar para o povo que Deus, o pensamento de Deus e o direcionamento de Deus sobre algum comportamento errado. Então, ele precisava conhecer a palavra. E ele precisava ser exemplo dessa palavra, porque agora ele era um líder. E todos os olhos estavam para ele. E Deus disse, olha, se você fizer isso tudo que eu estou lhe dizendo, tudo vai correr bem, Josué, e você terá sucesso. Então, para a gente ter sucesso na nossa chamada, em algo que Deus separou para a gente fazer, a gente precisa ter um comprometimento com a palavra do Senhor. E muitas vezes, vou contar, como somos falhos, não é, queridos? Muitas vezes a gente lê por uma obrigação, a gente lê só para marcar tabela ou algum compromisso ou algum propósito que a gente tem, mas às vezes a gente não medita, às vezes a gente não para entender a voz de Deus, sabe? O que é que Deus quer falar com a gente? Qual o propósito de Deus naquela palavra que a gente leu hoje? Às vezes a gente lê por ler, lê como um livro normal, mas a palavra do Senhor é uma palavra que ela precisa de meditação, sabe? A gente precisa parar e a gente precisa meditar no que Deus ele quer falar ao nosso coração através daquela palavra, através daquele conhecimento na Bíblia. E não é de qualquer jeito que se lê a palavra do Senhor. E sim, tem que ser todos os dias, porque essa palavra ela nos renova. Então, todos os dias que a gente lê, Deus traz uma mensagem nova para a nossa vida. É o novo de Deus. Você quer coisa nova na sua vida? Lê a palavra do Senhor. Porque todo dia é uma mensagem nova que Deus traz para o nosso coração. Às vezes você lê a mesma palavra. Se você passar uma semana lendo Josué capítulo 1, todos os dias da semana, Deus vai trazer uma mensagem diferente para você dentro desse livro, porque ela é viva, essa palavra é viva e ela se renova. E ela renova a nossa vida. Porque Deus ele vai trazer aquilo que nos traz esperança de acordo com as nossas necessidades, embora seja um mesmo capítulo. Então, isso aí, gente, só acontece na palavra de Deus. Não acontece em outro livro. Só acontece na palavra de Deus. Se você separar um capítulo de um livro comum, que não seja a palavra do Senhor, e você ler a semana todinha aquele mesmo capítulo, você não vai ter mensagens novas para a sua vida. Mas se você ler o capítulo 1 de qualquer capítulo que você ler da palavra que você escolher, eu vou ler essa semana todinha apenas esse capítulo. Tenha certeza que Deus ele vai trazer
uma palavra nova para você através do mesmo capítulo que você lê durante a semana, porque esta palavra ela é viva. Amém? Faça essa experiência, uma experiência maravilhosa, e você vai ficar surpreendido o que Deus pode fazer com a leitura da palavra, com o teu coração aberto, com o coração desejoso de aprender e receber de Deus, né? Então Josué tinha que ter esse compromisso para que ele tivesse sucesso, porque o Senhor diz, olha, lembre-se da minha ordem, Josué, seja forte e corajoso. Gente, quando Deus fica insistindo, dizendo pra gente, para ser forte e corajoso, é porque a missão é difícil, viu? A missão não é fácil, não. E Deus ali viu que Josué tremeu nas bases, viu que Josué ficou com medo, ficou temeroso de assumir a sua chamada. E o Senhor insistiu, olha, não tenha medo, seja corajoso, seja forte, não desanime, Josué. Não fique com medo, não fique desanimado, porque o Senhor, eu sou o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, queridos, que palavra maravilhosa, não é? Deus separa Josué, que era um auxiliar de Moisés, sem ele saber, ele estava ali na escola de líder, né? Ele estava na escola de líder quando ele estava ali com Moisés, obedecendo as ordens de Moisés e fazendo o que Moisés ordenava segundo a vontade de Deus. E Deus preparou ali Josué para assumir o comando do seu povo, para que depois que atravessassem ali o Rio Jordão, porque aquela geração que Josué estava com eles não haviam atravessado o Mar Vermelho, porque já eram outras gerações. As gerações que participou dos milagres no deserto não era aquela geração que estava ali com Josué naquele momento. Então, eram pessoas que precisavam ter experiências de milagres com Deus, não é? Experiências vivas, experiências fortes com Deus. Eram os filhos dos filhos daqueles que viveram no passado, que tiveram experiências com Deus no deserto. Então, aquele povo ali teve a sua experiência forte com Josué, que foi a travessia do Rio Jordão, onde Deus ali também, assim como fez com o Mar Vermelho, Deus também separou as águas do Rio Jordão para que aquele povo passasse a pé enxuto para o outro lado, que era a terra que Deus havia prometido para eles. Então, eles tinham primeiro que atravessar o Rio Jordão. Só que, como o Rio Jordão ele é um rio profundo, eles não tinham como atravessar nada, porque existiam crianças, idosos e tal, animais. E Deus ele deu essa experiência para aquela geração, de também atravessar o Rio Jordão, né? Eles terem essa experiência direta com Deus, a experiência do sobrenatural de Deus, sob o comando de Josué. Então, aquelas pessoas passaram a obedecer a Josué, como diz aqui no versículo 16. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Então, o próprio povo viu em Josué um líder, né? Viu em Josué que ele era um homem realmente separado, escolhido por Deus para assumir ali o comando do povo. E eles ainda mesmo declararam para ele, naquele que ele lhe desobedecer, Josué, qualquer uma das suas ordens será morto. Então, queridos, é isso. Deus, quando ele chama, ele nos capacita, ele nos prepara. Às vezes a gente está passando no deserto de Deus, com Deus, por Deus, e aí a gente não entende que aquilo ali está sendo uma escola para a gente, né? Uma escola de liderança para a gente. A gente não entende trabalhar de Deus. E aí eu me lembro lá de Davi, quando Davi ficava sozinho com as malhadas, ficava ali cuidando das ovelhas do seu pai, né? Sem ninguém ver. Ninguém viu o que Davi fazia, ninguém via quanto risco Davi corria, ninguém via quando Davi matou um leão para defender as ovelhas do seu pai, quando matou um urso para defender as ovelhas do seu pai. Mas ali Deus estava preparando o rei de Israel, aquele rapaz tão simples que ninguém dava nada por ele, nem seus próprios pais, não é? Ele dava assim, o valor que ele realmente tinha. Mas Deus estava ali preparando, né? Naquele deserto onde ele cuidava das ovelhas do seu pai sozinho. Estava preparando o coração de Davi para ele ser rei de Israel.
Aleluia. Sabe, queridos, Deus, ele nos prepara quando a gente menos percebe, sabe? A gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não entende a preparação de Deus para a nossa vida. Eu não sei pelo que você está passando, se você está passando por um momento difícil, se você se sente incompreendido, se você se sente só, sabe? Você não é o único que sente isso. Eu quero acreditar que muitas vezes Davi se sentiu só, Davi muitas vezes se sentiu desamparado, Davi muitas vezes se sentiu inseguro, triste, mas uma coisa que Davi ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Porque muitas vezes Davi, quando estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, Davi ele criava salmos, ele criava canções ao Senhor, hinos ao Senhor. Aleluia, porque o coração de Deus o coração de Davi era o coração segundo o coração de Deus, sabe, queridos? Deus nos prepara em lugares árduos, em desertos, em lugares difíceis, em situações difíceis. Ele está ali nos ensinando, está nos amadurecendo para o que Ele quer nos entregar lá na frente para a gente assumir. Então, não fica triste, a vida da gente é uma escola, sabe? Cada situação, cada fase da nossa vida é uma escola, é uma preparação de Deus para o nosso coração. Deus preparou Josué. Eu quero acreditar que Josué jamais ia imaginar que ia liderar o povo de Deus, que ia ser o escolhido de Deus. Mas Josué sempre foi obediente. Josué era um homem que obedecia às ordens de Moisés, que estava ali presente, né? Era um homem de confiança de Moisés. Então, Deus ele nos prepara. E a gente nem imagina que Ele está nos preparando. Aleluia. Quando você menos perceber, vai ser a surpresa do seu chamado. Aleluia. Porque Ele está te forjando no fogo. O Senhor está te preparando no deserto. O Senhor está te preparando no lugar de dor, no lugar de sofrimento, no lugar de escassez. O Senhor está te preparando no lugar de solidão. Aleluia. Porque essa é a escola do Senhor. Aleluia. Deus, Ele nos prepara segundo a sua vontade. Deus nos prepara no deserto. Aleluia. Deus nos prepara, queridos. Às vezes estamos perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que tanta dor? Deus, por que tanta solidão? Por que tanto desprezo, Senhor? Se eu sou teu filho, se eu sou obediente, se eu leio a tua palavra... Aleluia. Querido, entenda, Deus está preparando o seu coração para um dia assumir o comando de vidas, para um dia assumir a responsabilidade para algo em prol do seu reino. Não reclama. Não reclama. Deus ele está te preparando, Ele está forjando o teu caráter. Deus ele está preparando e fortificando o teu coração para poder estar apto para assumir algo na sua obra. Porque não é fácil assumir algo de Deus. Porque você vai ter que se renunciar, vai ter que renunciar muitas coisas. Vai ter que se anular em muitas coisas para fazer a vontade do Senhor. Então, para fazer aquilo que Deus ele já preparou para você, não é de qualquer jeito. E Deus te forja na solidão, te forja na dor, te forja no deserto, sabe? É assim que Deus ele faz. Ele prepara quando ninguém está vendo. Aleluia! Ele prepara quando ninguém está se importando. Porque assim ninguém vai atrapalhar. Porque tem pessoas que quando percebem que Deus tem uma chamada na vida de alguém, já se inquieta, já se incomoda. E muitas vezes quer se levantar, e muitas vezes quer atrapalhar, sabe? E Deus é tão sábio que Ele nos prepara quando ninguém vê, quando ninguém percebe, quando ninguém dá nada. Só que Deus já está ali trabalhando, ó, no seu silêncio. Deus está ali trabalhando nas circunstâncias da nossa vida, está nos forjando, nos preparando, nos fortificando. E vai chegar ao ponto que ele vai dizer, agora sim, filha, tu pode passar pelo fogo, tu pode passar pelas águas, porque eu sei que tu confias em mim. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Então, querido,
Josué foi forjado por Deus nas batalhas. Josué foi forjado por Deus quando ele obedecia a Moisés. Josué foi forjado por Deus quando ele foi ali na terra de Canaã e ele trouxe um relatório contrário ao relatório de 10 espias. Somente ele e Caleb que teve um relatório favorável ao povo de Deus, favorável àquilo que Deus tinha prometido para o seu povo. Porque Josué foi forjado por Deus, foi preparado por Deus para ser um homem de Deus. Então não reclama quando você não entende o trabalhar de Deus. Agradece. Ele está te preparando. Aleluia. Ele está te fortificando, te amadurecendo para poder receber um comando seu, para poder liderar vidas. É assim que é a escola de Deus. O homem não entende, né? O homem às vezes faz tantas coisas para preparar alguém para a obra de Deus e às vezes não dá certo, porque Deus trabalha diferente do homem, né? O agir de Deus é diferente do agir do homem. Deus trabalha muitas vezes de forma contrária àquilo que a nossa lógica diz que é certo. Então é por isso que eu amo a Deus, eu sirvo a esse Deus porque Ele é um Deus tremendo, sabe? Ele é um Deus que nos surpreende. E cada leitura que eu faço, eu digo, Deus, como Tu és poderoso. Tu estavas forjando a vida de Josué em secreto. Aleluia. Porque ele viria a comandar o teu povo um dia. Sabe, queridos? Deus, ele nos forja em secreto quando ninguém vê. Deus, ele nos amadurece em secreto quando sozinhos nos sentimos e quando choramos. Mas ele está preparando o nosso coração para poder receber a bênção, amém? Então que Deus te abençoe. Seja forte e corajoso como Josué foi. Não tenha medo, não desanime. O Deus que te forja, o Deus que te prepara, o Deus que te transforma e restaura, Ele se responsabiliza pela tua chamada, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Paz a todos. Amo vocês.